Olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui hoje com vocês. Vamos iniciar o nosso primeiro encontro da série gratuita e online, A Luz no Fim do Túnel. Que bom ter vocês aqui comigo. Obrigada aí pela compreensão. Precisei de mais uns minutinhos aqui para ajustar tudo e dar tempo de entrar, mas assim, gente, eu tô tão animada pra nossa conversa, tô tão feliz com tantas pessoas que se inscreveram, tantas pessoas compartilhando sobre esses 3 encontros. Então nós vamos estar juntas aqui hoje, amanhã e quarta-feira, 9h15, talvez 9h20, 9h25, mas eu vou sempre avisar pra vocês, tá? Só mesmo essa correria aí, né? Da vida materna, que sempre surge um imprevisto, e da vida profissional também, né? Eu falo que o bom de trabalhar com mães é que a gente sempre se entende, né? Então, para começar o dia de hoje, assim, eu quero te dizer o quanto que eu admiro, o quanto que eu tenho orgulho de pessoas como você que fazem esse movimento de se inscrever, de se entregar, de se organizar para fazer parte de um evento como esse, né? Para se aprofundar na educação dos seus filhos. É de pessoas assim que o mundo está precisando, né? Eu costumo falar que a gente estuda para tanta coisa, né? A gente faz cursos para tanta coisa, mas para a profissão mais importante, para o trabalho mais importante das nossas vidas, a gente não faz, né? Que é ser pai, ser mãe, ser educador. Esse é o maior trabalho das nossas vidas, é a maior missão de vida que a gente tem, né? E alguns de nós escolhemos essa missão, outros não, mas no final das contas a gente está vivendo essa missão. E como a gente vai viver essa missão, a gente pode, né, e deve olhar para isso. É claro, e que nós somos responsáveis uns pelos outros também. Então, à medida que eu me apoio, eu também posso apoiar uma mãe, um pai, um educador, né, que às vezes ainda está em outros caminhos e que está tendo dificuldade com essa missão por falta de apoio, né, por outras necessidades também. Então, que bom ter pessoas aqui como você, né, que se dispõe a estar aqui, que pode estar aqui, porque se apoiando, você também vai ser exemplo, né, para outras pessoas. Queria saber quem está aqui, por exemplo, que recebeu indicação para participar dessa série de alguém que lembrou de você, alguém que quis te apoiar, que quis te dizer, olha, existe um outro caminho. Quem está aqui hoje comigo ao vivo, que recebeu o convite para participar da série através de algum amigo, através de alguma amiga. E quero saber também quem está aqui hoje, que já acompanha meu trabalho, que está aqui assistindo mais uma vez, né, um encontro comigo. As pessoas que já fizeram curso comigo, que alegria, que honra, né? Que honra ter você aqui me ouvindo mais uma vez. Mais uma vez, confiando no meu trabalho. Te agradeço por isso, viu? E quem chegando também pela primeira vez, né? Quem viu, às vezes, uma propaganda, quem viu um anúncio. Propaganda, uma palavra tão antiga, né, gente? Agora, agora é anúncio, né? Não é propaganda. Quem viu um anúncio e tá aqui, então, né, pela primeira vez, conhecendo, me ouvindo pela primeira vez, né, também seja muito bem-vinda. Tem várias pessoas, assim, que hoje, inclusive, são amigos pessoais e que nunca tinham me acompanhado, mas que viram um anúncio e começaram, né, a me seguir, a acompanhar. Então, é uma alegria muito grande. Eu sinto, assim, com o coração muito quentinho, né, esses encontros. E eu falo que o universo, ele é muito gentil nisso, porque a gente faz todo um trabalho, né, para essa comunicação, para essa mensagem chegar até as pessoas e chega nas pessoas certas, né? Chega aí nas pessoas que estão precisando e que querem transformar.
se transformar a sua relação com seus filhos, né? Então esses 3 encontros, gente, eu desejo profundamente que eles sirvam, né, para nos apoiar a entender a criança e entendendo a criança que a gente olhe para ela de forma diferente, que a gente se relacione com ela de forma diferente, que a gente lide com os desafios com a criança de forma diferente, né? Eu acredito tanto nisso, sabe? Foi assim que o meu trabalho começou. Eu sempre trabalhei com crianças, eu sou terapeuta ocupacional, sou doutora em saúde da criança e do adolescente, e o meu trabalho lá atrás, né, antes mesmo de chegar no mestrado, de chegar no doutorado, era um trabalho de acompanhamento de famílias, era um trabalho de atendimento às crianças, muito antes do meu filho chegar na minha vida. Um tempo antes, não tanto antes, mas um tempo antes. Alguns anos antes. E foi nesse lidar, nesse olhar ali, nesse estar tão próximo da família, num consultório, né, ouvindo os desafios, tentando trabalhar com a criança, os desafios que a família me trazia, que eu percebi o quanto a gente sabe pouco sobre as crianças. E claro que isso não é culpa nossa, né? Muitas vezes esse conhecimento tá ali, né, dentro da sala do profissional, tá nos artigos científicos e não está nas nossas mãos, e a gente precisa desse conhecimento, porque a nossa relação com a criança, ela transforma completamente quando a gente entende a criança, ela não é mais a mesma. Então o que você vai ouvir, o que você vai ver aqui hoje, por mais, inclusive até se você já tiver ouvido, se você já tiver visto, eu tenho certeza, eu tenho plena certeza, né, que mais uma vez, você vai chegar em casa ou você vai sair de onde você tá e olhar para os seus filhos de uma forma diferente, né? Porque entender a criança nos ajuda demais a educar sem punição, sem violência, sem brigas, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje pra gente é isso, assim, por que entender, por que fazer um movimento como esse que a gente tá fazendo aqui, ele nos tira desse lugar de violência, ele nos tira desse lugar da punição, né? Porque essa metodologia, vamos chamar assim, né? Esse método da gente punir a criança, da gente brigar com a criança, gritar, ameaçar, colocar de castigo, né? Tudo isso que muitos de nós já vivemos na nossa infância, né? Tudo isso é praticado e até mesmo divulgado, às vezes até por profissionais, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, se você é uma mãe, você é um pai, você é um educador, né, você não tem culpa de não ter outros recursos. Isso é a primeira coisa que eu quero te dizer, né? Olhando aqui nos seus olhos aí, né? Você não tem culpa de ter usado esses recursos. Você aprendeu assim. Ou porque fizeram com você e parecia o mais natural repetir, né? Ou porque alguém te disse que era assim, que era o certo, e você decidiu confiar naquela pessoa porque parecia alguém, né, que você poderia confiar. Então, eu não quero que você comece hoje aqui comigo presa à sua culpa por já ter agido assim. Eu quero que você comece se perdoando, né? Se perdoando por você já ter trilhado caminhos que hoje estão te angustiando, que hoje você está dizendo, não quero mais esse caminho. Só que eu não sei outro caminho, ou até já sei, tem pessoas aqui que me acompanham já há bastante tempo, né? Mas todos os dias a gente precisa se lembrar dessa escolha, todos os dias a gente precisa se refazer nessa escolha. Nós estamos aqui ao vivo e para todo mundo que se inscreveu no evento vai receber o link da gravação, né? Então hoje, o vídeo ao vivo aqui do Instagram vai ficar salvo até meia-noite, tá bom? Aqui no feed do Instagram, mas depois só vai ter acesso até domingo quem tiver inscrito no evento. Quem tá lá no grupo do WhatsApp, quem se inscreveu e tá recebendo e-mail, tá bom? Então, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva para você poder ter até domingo para você ver e rever
de novo os encontros, tá? De qualquer forma, fica salvo aqui no Instagram hoje até meia-noite a nossa conversa aqui, tá bom? Então é isso. E hoje eu vou mandar uma surpresa, um desafio pra vocês. Daqui a pouco eu conto melhor, vou percorrendo aqui pelo caminho que eu preparei. E mais um pouquinho pro final eu conto a surpresa que eu preparei. Quem tiver lá nos grupos, né, do WhatsApp, quem tiver feito a inscrição, vai receber. E se você entrou e por acaso, né, apareceu pra você que o grupo do WhatsApp tava lotado, não tem problema, me escreve no direct que eu ou alguém da minha equipe vamos te ajudar a entrar lá no grupo para você receber esse material, para você receber os links também da gravação e da disponibilidade do nosso encontro até domingo, tá bom? Então, olha só, pessoal, quantas pessoas estão aqui hoje, né, que já compartilharam aí ao vivo, né, aí nos comentários, o quanto já se transformaram nessa relação com as crianças. Então eu quero que você que está iniciando esse caminho agora, acredite que isso é possível. Isso é possível. Como é possível? É possível à medida que a gente vai entendendo, como eu falei, a criança, aprendendo a lidar com a criança de uma outra maneira e ganhando novos recursos. Eu gosto de usar a metáfora de uma mochila, né? De uma bagagem. Deixa eu só acertar um pouquinho melhor aqui a minha câmera. A gente tem uma bagagem, a gente tá com uma mochila nas nossas costas, né? E tudo que a gente vai usando e fazendo com os nossos filhos, a gente faz a partir dessa bagagem. A gente não consegue largar essa bagagem para trás. Mas a gente pode fazer novas escolhas, a gente pode olhar para essa bagagem e encontrar aquilo que nos serve, aquilo que nos cabe e aquilo que não nos cabe mais. Então, para mudar a nossa relação com os nossos filhos, além do conhecimento sobre a criança, a gente vai precisar olhar para essa bagagem sem um olhar de julgamento para os nossos pais, para os nossos antepassados, né? Sem um olhar de eu sou melhor do que você, porque a gente não quer ir para esse lugar também, mas é um olhar que vai dizer assim, olha, eu entendo o que você fez, entendo que você fez aquilo que estava a seu alcance, só que agora eu não preciso dessa bagagem, eu estou construindo novas bagagens. Eu sinto que muitas vezes, para a gente começar esse caminho novo, a gente cria uma certa barreira. Então, por exemplo, um dos posts que eu fiz, que era sobre a gente muitas vezes não querer repetir aquilo que foi feito com a gente, muitas pessoas escreveram assim, puxa, eu sou muito feliz com a forma como eu fui criada, eu não quero criar de outro jeito. Parece que a gente está sendo infiel, né? Quando a gente fala assim. Parece que a gente está julgando os nossos pais, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Parece até quase um pecado, vamos dizer assim, né? Só que a gente precisa entender que não é desse lugar. Não é desse lugar. Eu posso amar, eu posso honrar, eu posso admirar até, né, o caminho que os meus pais fizeram, mas eu posso escolher um outro caminho. Tá tudo bem eu escolher um outro caminho. Tá tudo bem eu ser infiel ao caminho, né? E eu posso também ter uma história com os meus pais, porque algumas pessoas vão ter, que não vai ser uma história de conexão, que não vai ser uma história de amor, né? Não, essas relações, elas não são românticas, né? Elas são desafiadoras mesmo. E também olhar para esse caminho e fazer um caminho diferente. Então tá tudo bem, você pode fazer um caminho diferente, né? Tendo você uma história de relacionamento, de conexão com a sua família ou não, né? Essa construção da sua maternidade, ela é sua. Ela vem com a bagagem lá da sua história, mas ela é sua. E você merece e pode fazer escolhas diferentes. Então, é possível. Você não tá preso a esse passado. Muitas pessoas falam assim, Mari, mas eu não recebi nada disso, né? Nunca me respeitaram, nunca validaram um sentimento meu,
nunca conversaram comigo, eu não sei fazer isso com meu filho. Como que eu vou dar conta de fazer uma coisa que eu nunca fizeram comigo? E, gente, como é maravilhoso quando a gente percebe que isso não nos define, que o fato da gente não ter recebido não nos define, né? Eu sei que a gente já ouviu, eu já ouvi muitas vezes, eu até já pensei isso algumas vezes também. Nossa, mas se eu não recebi, eu não tenho pra dar, né? Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Só que a grande questão, né, a maravilha da vida, da nossa capacidade, né, de ser humano, é a gente estar o tempo todo aprendendo. É o nosso cérebro, inclusive, ter algo que a gente chama de plasticidade, né, cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro se moldar, ele reaprender, ele reolhar para os eventos que a gente já viveu na nossa vida e entender eles de forma diferente. Então, sim, nós podemos dar aquilo que a gente não tem. A partir do momento que a gente tem apoio, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a partir do momento em que a gente ganha novas experiências. Então, se você sente que na sua mochila aí tá meio vazia, né, desses recursos respeitosos que você gostaria, ou que você já ouviu, você já viu alguém fazendo na sua frente, ou você já viu um vídeo, um post, enfim, mas você sente que você não vai dar conta, porque você não tem isso dentro de você, né, porque alguém não te ensinou, porque alguém não fez com você, você não tá fadado a isso, né? Você não tá preso nesse lugar, você não tá presa nesse lugar. Então, olha que bom. Quem já tá começando a ver uma luzinha aí no final do túnel, levanta a mão, né? Quem já tá começando a entender que pode sim fazer um caminho diferente, que depois desses nossos 3 encontros, né? E que está até hoje mesmo, você já vai ver lá a pontinha, o final do túnel, né? Um caminho diferente, um jeito diferente de você estar e se relacionar, né? Com a sua criança. Então, mais uma vez, eu tô aqui para dividir com vocês o meu conhecimento, dividir com vocês a minha experiência, né? Como profissional da infância, como pesquisadora da infância há tantos anos. E como mãe também, né? Eu sempre gosto de trazer aqui alguns exemplos. Não sou uma mãe perfeita, também tenho dúvidas, também tenho angústias, também erro, né? Muitas vezes não sei o que fazer, mas estou aqui junto com vocês, né? A gente vai aprendendo, vai exercitando, né? Todos os dias. Então, olha, o nosso tema de hoje, do nosso encontro de hoje, né? É entender o cérebro da criança e lidar com o comportamento da criança com mais leveza. E também buscar algumas alternativas para não agir com violência, né? Então vamos começar entendendo o cérebro da criança, tá bom? Olha só, o cérebro da criança, ele é um cérebro que a gente vai dizer assim que ele tem 2 lados, assim, né? Ele tem um lado que é o lado extremamente desenvolvido, extremamente, assim, capaz, né? Vocês sabiam que uma criança, ela desenvolve o cérebro dela até 80% no final do 2º ano de vida? Eu acho essa informação, assim, tão louca, é verdadeira, né? Claro. Mas ela me impressiona demais, sabe? Porque a gente pensar assim, gente, 2 anos, basta 2 anos da sua vida para você ter 80% do seu cérebro desenvolvido. Isso é muita coisa. Então, até os 2 anos de vida, a criança já fez milhões de conexões neurais, ela já ganhou diversos aprendizados que vão fazer dela, assim, construir, né? Estão lá na base dela para todo o resto que ela vai viver. Todos os 20% vai ser do resto da vida dela. Então, esse primeiro período inicial é um período que a gente chama de crítico, né? Um período crítico do desenvolvimento, porque é um período em que a criança está ali a todo vapor, produzindo, entendendo, compreendendo, criando hipóteses, testando, experimentando. Então, tudo isso está acontecendo ali bem no início da vida e vai continuar, né? Vai continuar aprendendo, vai continuar refazendo essas conexões por conta dessa capacidade que a gente tem
né, de plasticidade. E então aquilo que deu uma pausa aqui, né, gente? Mas eu já voltei. Então eu estou dizendo isso pra gente entender que quando as crianças chegam no mundo, elas já chegam seres com muito potencial, com muita capacidade, né, de nos compreender, de compreender o mundo, de absorver o mundo, né? Montessori tem uma expressão que as crianças elas têm mente absorvente, né? O que é isso, ter mente absorvente? É o tempo todo tá aprendendo, o tempo todo tá absorvendo do mundo, percebendo. As crianças, elas aprendem por imitação, elas aprendem, né, vendo o adulto fazer as coisas. Às vezes a gente acha, né, que a gente tá ensinando a criança só falando, e não é, muito menos falando, é muito mais fazendo, muito mais sendo exemplo. Na hora que eu estiver dando alguns exemplos práticos, eu também vou dizer para vocês por que é tão importante a gente ser exemplo, né? Por que a criança aprende tanto através do nosso modelo, né? Então, entender o cérebro da criança é, em primeiro lugar, entender que ele é um cérebro muito potente, que é um cérebro que aprende coisas demais. E esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, porque uma das primeiras dúvidas que a gente tem quando a gente está aprendendo esse novo caminho de educar é: será que a criança vai entender? Ah, Mari, mas se eu falar assim com meu filho, será que ele vai entender o que eu estou querendo dizer? Né? Será que ele vai me escutar? Mas ele é muito pequeno. Quando que eu posso começar a agir assim com meu filho? Quem já sabe a resposta aí, né? Quem já me acompanha e sabe essa resposta? O seu filho entende tudo que você diz, né? É claro que a maneira dele se expressar, a maneira dele verbalizar vai depender da idade. Mas o entendimento, né? As crianças, elas desenvolvem primeiro o que a gente chama de linguagem receptiva e depois a linguagem expressiva. Então, a linguagem receptiva é uma linguagem que desde o início da vida ela já apresenta sinais, né? A criança, vocês sabem que alguns anos atrás foi feita uma pesquisa, uma experiência com bebês recém-nascidos de 24 horas, em que as enfermeiras ficavam próximas desses bebês e elas faziam um movimento com o dedo, assim. E elas começaram a observar a reação desses bebês de 24 horas, tá? E aí, pouco tempo depois, esses bebês estavam também fazendo esse movimento, repetindo esse movimento, né? Olha o quanto que as crianças são capazes de perceber o que nós estamos fazendo. Olha o quanto as crianças são capazes de perceber o mundo ao redor delas. E por que a gente vai usar isso a nosso favor? Por que eu tô contando isso pra vocês? Mas o que esse movimento de dedo tem a ver com uma educação sem violência, com uma educação com respeito? Tem tudo a ver, porque isso nos mostra que se a gente aprender a ser aquilo que a gente quer ajudar os nossos filhos a construir, se a gente aprender que a gente é modelo, se a gente aprender a entender a criança, a gente pode e vai ajudar os nossos filhos a construir uma outra relação com eles mesmos e com o mundo. Então, sim, o cérebro da criança é um cérebro muito potente, muito capaz. Por outro lado, e aí isso confunde a gente um pouco, emocionalmente, ele é um cérebro ainda imaturo, que ainda está aprendendo a reconhecer as suas próprias emoções, a lidar com as suas emoções, né? Com as situações. Então, eu absorvo tudo, eu aprendo tudo, eu compreendo um monte de coisas. Mas como eu reajo a tudo isso, não é nessa mesma velocidade. Então, às vezes, a gente fica incomodado, assim, poxa, mas é uma criança que já fala, é uma criança, sei lá, de 5, 6 anos, é uma criança de 7 anos, é uma criança que já tá até aprendendo a ler. E como assim ela não sabe lidar com a raiva? Como assim ela não sabe lidar com o não? Não sabe. Não sabe, porque esse é um outro processo dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem várias regiões, ele tem vários caminhos de aprendizado, né? Então, a gente precisa entender, né, como que a gente vai olhar para isso, como que a gente vai reconhecer
aquilo que os nossos filhos já dão conta de fazer, aquilo que os nossos filhos já são capazes de fazer e aquilo que é nossa expectativa, que eles já deveriam dar conta, mas que eles ainda não dão conta, né? Quantas vezes a gente exige das crianças coisas que nem o adulto é capaz de fazer, né? Então, no nosso cérebro, a gente tem, né, uma região, que é a região que fica aqui nessa parte de trás do cérebro, que é onde a gente chama de cérebro primitivo, né, que é a região do cérebro que ainda está aprendendo a lidar com as emoções, e ele é chamado de cérebro primitivo justamente porque ele foi o nosso primeiro cérebro a ser desenvolvido, também chamado de cérebro reptiliano, né? Então, essa parte do nosso cérebro, ela está presente em todos nós. Quer ver quando você passa por uma situação muito desafiadora, você reage, né, como um animal, não é? Você reage com essa parte mais primitiva do seu corpo. Você luta diante de uma situação, né? Se você passa por um assalto, por exemplo, vamos pegar essa situação para a gente entender. Você passa por um assalto, você vai ter algumas reações, né? Você pode congelar, você pode lutar ou você pode fugir. É assim que o seu cérebro vai encontrar, assim como os animais, ele vai encontrar esses 3 caminhos, né? Nem sempre você vai raciocinar diante de uma situação desafiadora, como essa, por exemplo, né? A gente fala tanto, não, se você for surpreendido com um assalto, né, não reaja, não é assim? Mas quantas pessoas reagem? Quantas pessoas reagem? Mesmo já tendo ouvido falar o tanto que é importante não reagir, mas por quê? Porque ali, naquele momento, aquela pessoa, ela não é uma pessoa só de raciocínio, mas ela é uma pessoa de corpo inteiro, que está absorvendo toda aquela informação, tudo o que está acontecendo, e o corpo dela está tentando organizar da melhor forma que ela puder um caminho para sair daquela situação. Então, vamos enxergar isso nas nossas crianças também. As nossas crianças nem sempre vão saber, apesar de todo o potencial, apesar de toda a capacidade maravilhosa que elas têm, organizar o corpo e organizar as emoções diante das situações, se elas não tiverem apoio, se elas não tiverem alguém que vai dar a mão para elas, não necessariamente fisicamente, porque às vezes a criança não vai aceitar essa mão, mas alguém que vai mostrar para elas um caminho, né? Um caminho para lidar. Imagina se num assalto a cena pudesse se congelar ali por alguns segundos e alguém que está de fora da cena, com as emoções mais equilibradas, pudesse vir até você e falar: olha, não reage, entrega a chave do seu carro, né? Eu vou te ajudar a lidar com isso, vai dar tudo certo aqui. Fica tranquila, a gente vai conseguir sair dessa situação. Imagina se alguém vem e faz isso por você. Não seria maravilhoso se desse para fazer isso? E agora, deixa eu te contar, nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Nossos filhos muitas vezes estão vivendo situações que aos nossos olhos parecem simples, parecem pequenas, parecem pormenores, mas que para eles, para a idade deles, né, para a experiência deles diante do mundo, a gente poderia até dizer assim que tem um impacto, tem um efeito, né, quase como um efeito de um assalto na nossa vida, não é? E nós podemos ser essa pessoa que vai congelar essa cena e vai falar com os nossos filhos e vai agir com os nossos filhos e dizer: olha, eu sei que agora você não está conseguindo enxergar outras possibilidades, mas eu tô aqui, eu tô vendo de fora. Apesar de eu estar envolvida com as minhas emoções aqui, eu sou adulta, eu consigo saber melhor do que você como eu posso te ajudar. Eu tenho recursos, eu estou aprendendo também esses recursos e eu vou te ajudar. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Esse assalto aqui, ó, esse problema aqui vai acabar, né? E eu quero trazer um exemplo que aconteceu ontem na minha casa, que mostra pra gente o quanto que situações pequenas para as crianças
aliás, pequenas pra gente, mas que elas podem ter um impacto na criança, né, na percepção da criança, nas reações da criança, que são importantes. E que, se a gente tiver com esse olhar que eu tô falando, a nossa forma de lidar vai ser diferente. Algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente viajou, a gente estava passando um final de semana do Dia dos Pais numa casa que a gente alugou, e nessa casa tinha uma caixa de som, um home theater né, um som, e o meu marido foi ligar esse som, só que ele não tinha percebido que o volume já estava num volume muito alto. Então, quando ele ligou, o meu filho se assustou muito. E o barulho alto é algo que mexe com o meu filho, assim. Eu percebo que tem uma sensibilidade, eu também tenho. Então, se eu estiver num ambiente com muito barulho muito alto, isso me dá uma certa desorganizada, né? E aí, como terapeuta ocupacional, posso dizer para vocês também que todos nós vamos experienciar os nossos sentidos, né? O olfato, a audição, a propriocepção, o sentido vestibular, que é o nosso sentido do equilíbrio, o paladar. Cada um de nós também vai perceber e se relacionar com essas informações que vêm de fora de uma maneira diferente. E vamos reagir, vamos modular o nosso comportamento também de forma diferente. Então, talvez o seu filho, nessa cena que eu contei, não fosse sentir nada. O meu sente, e eu já sei disso, né? A gente já sabe, não foi a primeira experiência. Mas olha que interessante, acompanha a história, acompanha o raciocínio aqui. Na hora ele pediu pra desligar e repetiu muitas vezes: o barulho tá muito alto, o barulho tá muito alto, não quero que ligue, não quero que ligue. Ok, nós respeitamos, não ligamos mais o som. Ele, né, guardou isso, a gente disse que estava tudo bem, explicamos que o papai não sabia, que estava muito alto, que de uma próxima vez a gente ia tentar ligar com um volume já mais baixo, mas mesmo assim ele ficou ainda resistente para que a gente ligasse, e tudo bem, nós respeitamos. Agora, 2 semanas se passaram, quase 3 semanas já, e ontem ele abriu uma gaveta e achou uma caixinha de som, essas de Bluetooth, né, que a gente conecta o celular, e falou: olha, papai, é uma caixinha de som. E o meu marido falou: vamos ligar aquela música que você gosta. E eu estava indo fazer alguma coisa no andar de cima da casa, e enquanto eles estavam resolvendo sobre a música, ele falou assim comigo: mamãe, vem cá. E ele começou a mexer nas gavetas da cozinha, ele começou a chamar a minha presença, mas ele não conseguia me dizer assim: eu quero você aqui, eu preciso de você aqui, vai acontecer uma coisa aqui que me lembra aquela história que aconteceu 2, 3 semanas atrás, e eu não tô sabendo lidar com isso. Ele não conseguia me dizer isso. Por um segundo, eu falei com ele: filho, a mamãe precisa ir lá em cima, daqui a pouco eu volto. E aí eu percebi de novo ele: mamãe, mas vem cá. E queria me mostrar, e começou a mexer com a gaveta da cozinha, que tinha faca, que tinha coisas assim, que ele sabe que eu ia estar ali e dizer pra ele: não, filho, isso aqui não é seguro mexer e tal. Aí me deu um insight na hora. Ele quer a minha presença. Ele, de alguma maneira, ele registrou, né, através daquela experiência e das outras experiências que a gente tem juntos, que eu posso ajudar ele a lidar com essa situação. Ele não tá sabendo me dizer, ele tá mexendo em coisas que ele sabe que eu vou estar perto e que eu vou dizer pra ele que não é seguro mexer. É a forma como ele tá encontrando de me dizer: eu preciso de você aqui agora, né? E aí eu olhei pra ele e falei: filho, você tá com medo do barulho? Você tá com medo do papai ligar a caixa de som? Você quer que a mamãe fique aqui com você? Eu vou ficar aqui com você. Tá tudo bem, eu entendi. E aí ele me disse: eu tô com medo, né? E aí, gente, eu tô dando um exemplo assim muito simples, né? Muito simples, mas justamente por ser simples que eu quero dar a ele, pra nos mostrar que, assim, olha, era uma situação que afeta as emoções do meu filho? Sim,
porque ele sente um desconforto com barulho alto e ele já registrou isso, né? Então ele vai reagir de uma forma que poderia ser, se eu não tivesse atenta a isso, uma forma que vai soar às vezes como uma birra, ou que vai soar como um comportamento desafiador. Então imagina, ele começa a abrir aquela gaveta ali com as facas, com cortador disso, cortador daquilo, e começa a mexer, e eu acho que ele tá fazendo isso porque ele não entende que eu preciso trabalhar lá em cima, né? Ou que ele tá fazendo isso para me provocar, para me testar, né? Mas a gente esquece, ou às vezes não sabe, que a criança ela não testa a gente, né? Como a maneira que ele tinha de me dizer eu preciso de você aqui era fazendo um comportamento que ele sabe que eu vou me aproximar, que ele sabe que eu vou estar ali e vou dizer não pode mexer nessas coisas aqui, né? E aí, então é preciso que a gente entenda o que tá por trás desses eventos, o que tá por trás desses convites da criança pra gente estar junto com ela. Às vezes vai ser o medo, como esse exemplo que eu dei. Às vezes vai ser um desconforto, também relacionado a alguma sensação sensorial. Às vezes vai ser uma emoção, uma frustração, uma raiva. Às vezes vai ser uma tristeza, né? Uma chateação com alguma situação. Então, não esperemos que os nossos filhos sentem na nossa frente, como a gente senta às vezes, né? Na frente dos nossos terapeutas, e a gente vai dizer assim, olha, essa semana eu tô bem chateada, porque aconteceu isso, isso, isso e isso, e eu não sei o que fazer, eu tô aqui compartilhando com você, né? Não esperemos isso dos nossos filhos. Não por um tempo. Eles são capazes de fazer isso em algum momento? Vão ser. Mas para isso precisa de um treinamento, né? Precisa de uma confiança, precisa de um processo que não vai acontecer da noite pro dia. Não é a primeira vez que meu filho tem um desconforto com barulho. Eu nem sei mais quantas vezes foi essa. Porque já foi com cortador de grama, já foi com várias coisas. Ainda assim, ele não conseguiu me dizer, claro, uma criança de 2 anos e meio, né? Mas, para além de ser uma criança de 2 anos e meio, mesmo que ele fosse uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, nada me garante que, por mais que a situação já tivesse se repetido, que eu já tivesse me demonstrado presente, mesmo que eu já tivesse tentado ajudar ele a lidar com aquilo de uma forma melhor, não quer dizer que ele já sabe fazer isso. Entende? Então, para você que tem filhos mais velhos, eu quero te dizer isso. Não quer dizer que você já fez, poxa, Mari, mas eu já disse pro meu filho, quando você estiver com raiva, né, me chama, me fala aqui, vamos falar, eu tô com raiva, eu preciso de ajuda para lidar. E ele não adianta, Mari, ele não aprende. Ele vai aprender. Você já sabe lidar sempre com a sua raiva? Né? Não. Você sabe lidar sempre com a sua frustração? Talvez você já tenha recursos e talvez você já esteja num caminho de ensinar aos seus filhos. Quantas pessoas estão aqui não me ouvindo pela primeira vez? Quantas pessoas já acompanham o meu trabalho e já praticaram, já colocaram em prática vários recursos que eu já compartilhei, mas sentem às vezes assim, isso não está funcionando, porque o meu filho perdendo a mão quando ele tá frustrado, mas isso não tá funcionando porque o meu filho continua batendo nas outras pessoas ou em mim quando ele tá com raiva, Mari. Por quê, gente? Porque o processo de autorregulação, o que significa autorregulação? Me entender o que eu tô sentindo, entender o que tá passando por dentro de mim e saber modular isso, saber reagir a isso de uma forma diferente, ele é um processo constante, ele é um processo diário e ele é um processo que para cada pessoa vai levar um tempo. Para cada pessoa, para cada indivíduo, né, vai levar um tempo. Existem situações em que eu consigo me regular muito bem sozinha. Mas existem outras que eu preciso do apoio do meu companheiro, que eu preciso do apoio de uma amiga. Eu tenho 35 anos, mas eu ainda preciso disso. A gente vai ter pessoas que vão fazer essa função de corregulação, né, de nos dar esse apoio, de regular o que a gente está sentindo,
regular as nossas emoções, regular as nossas reações o tempo todo na nossa vida. Por que que a gente tem medo de ser essa pessoa para os nossos filhos? Por que que a gente tem medo, né, de fazer essa função para as nossas crianças, independente da idade que eles têm? E aí eu lembro da fala de uma aluna minha, que ela me escreveu me dizendo assim: Mari, eu tô num conflito com meu companheiro, porque quando meu filho tá perdendo o controle das emoções, eu sinto vontade de abraçar, eu sinto vontade de ajudar ele a se acalmar, mas o meu marido acha que se eu fizer isso, ele não vai aprender que aquilo, a forma como ele tá reagindo não é legal. O meu marido acha que se eu fizer isso, eu vou estar mimando ele, vou estar passando a mão na cabeça dele. E eu, apesar de eu não achar a mesma coisa que o meu marido, às vezes eu fico me questionando, será? Será que ele não tem razão? E será que eu não vou tirar a autonomia do meu filho? Será que eu tô tornando ele uma criança dependente de mim? Gente, olha que interessante essa fala. Vamos entender? Eu sei que muitas pessoas passam por isso nas suas casas. E eu quis trazer esse exemplo aqui hoje para a gente poder entender quais são as compreensões nessa situação. Por que que algumas pessoas vão entender dessa forma? E qual que é a verdade, entendendo o lado da criança, entendendo também esse caminho de respeito, esse caminho de condução aí dessas situações com a criança. Então, quando alguém acha que o fato de você acolher a criança, o fato de você ir lá e dar um abraço, o fato de você explicar para a criança o que está acontecendo, né, de você tentar acalmar a criança, você de oferecer o fato de você oferecer outras opções para a criança naquele momento e não querer punir, não querer aplicar um castigo, né, não querer tirar alguma coisa da criança porque ela está passando por aquele descontrole ali, é o fato das pessoas não entenderem que a criança, que aquele fato ali, aquele comportamento desafiador, aquela reação desafiadora é algo que a criança não sabe lidar sozinha e que ela não tem que lidar sozinha. Ah, Mari, mas eu quero que o meu filho seja uma pessoa capaz de lidar com as suas emoções. Eu também quero, mas é justamente por isso que a gente vai estar ali junto. É justamente porque a gente quer. É justamente porque a gente deseja essa autonomia, essa independência, é que a gente vai fazer esse movimento de estar lá presente. É por causa disso que a gente não vai sair e ignorar essa criança e deixar ela chorando sozinha, lidando com aquilo que ela nem está entendendo o que está acontecendo sozinha. É justamente porque a gente quer enxergar essas crianças lá no futuro delas como seres capazes de se conhecer e se compreender, é que a gente precisa estar junto. Porque é o fato da gente estar junto que vai ensinar para essa criança sobre ela. Mari, mas o meu filho não me aceita por perto quando ele está perdendo o controle da situação. O meu filho não aceita, eu tento oferecer abraço, eu tento estar próxima, eu tento conversar e ele não aceita. Tudo bem. Tudo bem. Alguns de nós, né? Sabe quando você tá de TPM ou quando você tá assim morrendo de raiva de alguma coisa e você quer ficar sozinho? Tá tudo bem. Só que isso pode acontecer com o seu filho, mas você vai dar esse espaço para ele, mas você não vai sair como quem sai dizendo tô saindo porque eu não tô aguentando mais você. Não, você vai ficar próximo dessa criança. Sabe aquele próximo distante? Dá o espaço que ela precisa, garante que ela não vai se machucar, se precisar coloca almofada, se precisar oferece o sofá, se precisar oferece um colchonete, né? E esteja ali na porta, próximo, eu tô aqui próximo de você, qualquer coisa que você precisar, se você precisar de mim, eu estou aqui. Deixa a criança saber que você tá ali, mesmo que ela queira ficar sozinha, tá tudo bem ela querer ficar sozinha, por enquanto é a maneira que ela tem de lidar com essa situação. Então, entende que todas essas situações que a gente vai vivendo com os nossos filhos, elas não dizem do pra sempre.
a gente fica achando que tudo que a gente faz, né, nossa, é pra sempre, é só desse jeito que vai acontecer. Então, voltando lá na pergunta da minha aluna, né? O meu marido acha que se eu fizer isso, que se eu der apoio, o meu filho não vai ficar independente, ele não vai aprender a lidar. Não, é muito contrário. Por quê? Mais uma vez, a criança tá aqui, lembra? Ela tá reagindo às emoções aqui, ó, com essa região aqui do cérebro dela, o cérebro primitivo. Como que ela vai fazer para fazer a transição dessa relação com as emoções de uma maneira animal, de uma maneira primitiva, com uma maneira mais racional, com uma maneira mais equilibrada? Ela não sabe fazer isso sozinha. Ela não sabe. Enquanto a gente achar que ela sabe porque ela já fala, que ela sabe porque ela já lê, que ela sabe porque o cérebro dela desenvolve 80% até o 2º ano de vida, que ela sabe ou que ela tem que saber porque senão ela não vai ficar independente, a gente vai estar justamente mais atrapalhando do que ajudando os nossos filhos a chegarem nesse lugar. Eles precisam de uma referência. Como que eu vou ser essa referência? Às vezes eu não vou poder fazer muita coisa. Às vezes eu vou poder estar junto e vou poder, né, oferecer abraço. Às vezes eu vou poder oferecer um objeto para ajudar a criança a lidar com aquela sensação, com aquela emoção. Mas percebe que eu estou presente ali, né? Ah, Mari, mas e quando isso acontece, eu não tô. Às vezes eu tô no trabalho, às vezes a criança tá com a avó, com o avô. Sim, eu tô dizendo de quando você pode estar, né? Com as outras pessoas, é uma outra história, porque nem todo mundo... Claro que à medida que as pessoas vão vendo a gente fazendo, elas vão aprendendo. Eu vejo hoje nas pessoas que se relacionam com meu filho, para além, né, de mim, do meu marido, então a cuidadora, a babá que às vezes nos dá o suporte, os meus pais, como que eles observam o que a gente faz e vão experimentando isso também, vão sentindo isso também, como é para eles fazer esse caminho, tá? Mas vamos pensar na gente primeiro aqui, porque nós somos essa referência, né, para essas crianças. Às vezes isso vai acontecer em locais públicos. Eu não tô conseguindo ler todos os comentários aqui, assim, ao mesmo tempo, né? Mas, por exemplo, eu vi que alguém perguntou, nossa, mas isso se acontece num shopping, numa praça, num parque, né? Do mesmo jeito, a gente vai estar ali, presente. E aí, para isso, a gente vai precisar trabalhar muito as nossas crenças. Quais crenças? As crenças de que, se eu não fizer de tal jeito, as pessoas vão me julgar, porque às vezes vão julgar mesmo, né? As pessoas vão achar que eu sou uma péssima mãe. A gente vai precisar trabalhar dentro de nós, principalmente essa nossa angústia de agradar o outro, a vergonha que a gente sente às vezes desses comportamentos, né? Pra gente dar conta de estar mais presente ali no caminho que a gente está buscando para a criança. Então, como que eu vou lidar com o comportamento desafiador da criança com mais leveza, que é a proposta do nosso encontro aqui hoje, né? Entendendo que a criança precisa de mim, precisa de um adulto referência para ajudar ela a regular. Entendendo isso, eu olho para o comportamento desafiador não como algo que eu não sustento, não como algo que eu não aguento mais, não como algo que eu tô pensando, se eu puser um castigo, se eu tirar videogame, se eu tirar a aula de natação, se eu tirar o parquinho, esse comportamento vai acabar e eu nunca mais vou precisar lidar com isso. Eu sei que esse caminho parece ser mais fácil e muitas vezes é mais fácil e mais rápido, né? Só que ele não é o caminho que vai levar a sua criança para um lugar de maturidade emocional que ela vai precisar na vida dela. Esse caminho a longo prazo vai trazer para a criança prejuízos na sua autoestima, né? Que a criança ela não vai se sentir boa o suficiente, ela não vai se sentir capaz o suficiente, né? Esse caminho mais rápido e mais fácil e mais imediato, ele não vai ajudar essa criança a ser independente, né, lá no futuro, a saber lidar com as suas emoções, porque ela não conhece as suas emoções, ela não sabe o que estava acontecendo com ela
né? Então ela tá ainda naquele modo, naquele padrão, como muitos de nós estamos ainda, esperando o outro me dizer como lidar com isso, né? Porque ninguém fez esse trabalho por mim lá atrás. Então, de novo, nós somos capazes de oferecer aquilo que nós não demos, mas para isso a gente precisa reconstruir uma série de ideias que a gente tem dentro de nós sobre essa relação com a criança. Então, quando alguém te disser, mas se você acolher, ele vai achar que ele pode continuar fazendo isso? Não, ele não vai achar que ele pode continuar fazendo isso, porque enquanto eu acolho, enquanto eu ofereço a minha presença, eu ajudo essa criança primeiro a se sentir melhor, primeiro a regular o seu corpo. Lembra do assalto? Quero que você volte na imagem que eu falei do assalto. Alguém que vem ali, congela aquela imagem, congela aquela situação e te fala, não reage, você não precisa reagir, eu tô aqui junto com você, eu vou te ajudar a lidar com isso, depois a gente vai resolver. Depois a gente avisa pra polícia sobre o seu carro, depois a gente arruma um outro celular, né? É isso que a gente vai fazer com as crianças. Primeiro a gente vai se sentir melhor. Primeiro a gente vai se reorganizar. Primeiro a gente vai sair desse lado, dessa reação primitiva aqui, animal, para uma reação mais equilibrada, mais estruturada, mais organizada. Depois a gente vai lidar com o desafio. O desafio era bater no irmão, não bater no irmão, né? O problema era não pode mexer com alguma coisa que não é segura. Depois a gente vai lidar com isso. Depois que as coisas estiverem um pouco mais organizadas. Porque senão eu não consigo nem entrar nesses aspectos, né? Então o limite, ele vai ser colocado? Ele vai ser colocado, sim, né? Só que primeiro a gente ajuda a criança a se reorganizar. Primeiro a gente ajuda a criança a se regular. E depois a gente traz o limite. Então eu tô numa loja de brinquedos e eu falei que eu não tenho condições de levar aquele brinquedo, que hoje não é a nossa escolha, a criança se desorganizou, ela tá sentindo frustração, ela não sabe lidar com isso, não vai adiantar você ficar batendo ali na tecla de que você não tem o dinheiro, você não pode comprar naquele momento, ou até mesmo falando coisas que não vão ajudar a criança a entender, do tipo, né? Você não dá valor pro que você tem, você só quer as coisas, né? Tudo isso colocando a criança em rótulos, em caixinha, não vai adiantar, né? Só vai fazer com que as emoções da criança, com que aquela frustração fique como se ela estivesse numa panela de pressão. E aí, mais ainda, o cérebro primitivo vai tentar encontrar formas de lidar com essa pressão e de sair dessa pressão, assim como o adulto que está vivendo um assalto vai se sentindo pressionado por aquela situação e vai tentando encontrar jeitos de sair daquela situação sem uma organização, né? Sem calcular exatamente os riscos que ele corre ali. Então, eu vou trazer o limite para a criança, eu vou continuar trazendo. Então, é isso que você vai dizer para essas pessoas que vão te falar e te apontar, mas ele vai achar que ele sempre pode fazer isso. Não, ele não vai achar que ele sempre pode fazer isso. Primeiro que ele vai aprender a lidar com essas emoções ao longo do tempo, com a minha ajuda, com a sua ajuda. Segundo que a gente vai dizendo para ele, né? Olha, eu entendo quando você ficar frustrado, né? Que você vai ter essa vontade de bater, você vai ter essa vontade de reagir, mas esse não é o caminho, né? Esse caminho não é respeitoso. Hoje de manhã eu vivi, antes de vir aqui para essa sala que eu tô utilizando aqui de uma grande amiga, a Ana. Obrigada, Ana, mais uma vez por ter me prestado esse espaço tão gostoso. A gente estava em casa tomando café da manhã e o meu filho ficou frustrado porque o meu marido estava batendo um creme de açaí para ele e ele queria a vitamina. Então ele não queria comer com a colher, ele queria tomar no copo. E quando ele percebeu que o pai tinha feito outra coisa e ele estava no meu colo, ele começou a me bater, ele começou a me estapear, né? Assim. E aí, claro que eu falei com ele, filho, não, assim, tá me incomodando, não é por aí, né? Mas não adiantaria eu ficar só nessa fala,
né, repetindo e falando, porque você não me respeita, porque você é, sei lá, mal agradecido, porque olha só, o seu pai tá fazendo isso aqui pra você e eu tô aqui te segurando no colo, nada disso vai me levar pra nenhum lugar. E aí eu falei com ele, filho, eu tô entendendo, você tá frustrado, porque você tá querendo a vitamina e o papai tava fazendo o creme. A gente entende, tá bom? Só que olha só, então vamos se acalmar pra gente poder conseguir dizer isso pro papai com mais clareza. E aí continuei com ele no colo. Então eu não saio. Eu tô dando esse exemplo não pra te dizer assim, olha como eu sei fazer. Não, é porque eu sei que esses exemplos nos ajudam, tá? Então eu continuei com ele no colo pra ajudar ele a se regular, fui encostando nele, assim, e falei, você pode dizer pro papai, papai, eu não quero creme, eu realmente quero a vitamina. E aí, ele foi bonitinho, porque ele saiu andando até a cozinha, virou pro meu marido e falou exatamente o que eu falei. Papai, eu não quero creme, eu quero a vitamina, tá bom? E aí veio e esperou. Aí você me pergunta, mas você, quantas vezes você já fez isso, né? Já fiz milhões de vezes, mas eu não posso esperar que mais uma vez hoje ele se lembre que ele pode falar diferente, porque ele ainda é uma criança, de novo, é um processo, então eu vou precisar repetir, eu vou precisar me envolver nesse trabalho que é ser correguladora. Eu sempre sei fazer isso? Não, algumas vezes eu não sei. Eu sempre tenho a calma e a clareza que eu tive hoje, que eu tive na outra situação? Não, nem sempre, né? Às vezes eu vou ter mais dificuldade e outras vezes não, né? Mas a gente também vai aprendendo mais sobre a gente pra gente dar conta de fazer esse caminho. Então, 2 recados que eu quero deixar aqui pra vocês hoje. Para quem tá começando esse caminho agora. Entenda o que você tá buscando pro seu filho, o que você tá buscando pra sua relação com o seu filho. É construído hoje, agora, amanhã, depois e depois, dia após dia. Pode ser diferente do que você já viveu, mesmo que você não tenha recebido respeito, mesmo que você não tenha aí dentro de você, você pode dar o que você não teve. Eu quero que você grave isso com você, tá bom? E entenda que estar presente para a criança, ajudar a criança a se entender as emoções, entender o comportamento dela, não é mimar, é regular. Grava essa frase também. Estar presente para a criança, ajudar a criança a lidar com as emoções e com o comportamento dela, não é mimar, é regular. Gravaram essa frase? Anota aí no caderninho que eu sugeri para vocês de terem nos nossos encontros, que eu sempre gosto de falar frases para vocês guardarem, hein? Palavras para vocês guardarem. Para quem já tá comigo aqui há mais tempo, para quem já fez curso, para quem já fez, enfim, várias coisas, mas ainda, né, quer viver tá aqui para viver esse caminho, para relembrar, né, para se reconectar com essa proposta. Eu quero te dizer, não desanima. Não desanima. Eu sei que às vezes parece que esse trabalho que você está fazendo, né, diário, de alguma maneira não está funcionando porque talvez você esteja com a expectativa de que ele tenha uma transformação, de que a sua criança aprenda a se regular, de que a sua criança aprenda a não bater, aprenda a não gritar muito rápido, né? Talvez você já está aqui, você já está certa de que o caminho do respeito é um caminho maravilhoso, mas você ainda tem dúvidas quando você não vê o comportamento do seu filho mudando porque você está fazendo assim. E aí o que eu quero te dizer, para você que está já nesse caminho há um tempo, mas ainda sente essa angústia, eu quero que você se lembre que esse processo, ele não é um processo linear, ele é um processo, né, circular, de idas e vindas. E que o processo de maturação emocional, ele é um processo a longo prazo. A gente já vê muitos efeitos a curto prazo, já, mas ele também, a gente vai ver também a longo prazo, daqui a algum tempo, né? E outra lembrança que eu quero te trazer é que a sua escolha por educar com respeito não é e não pode ser para mudar o comportamento do seu filho. Não pode ser uma negociação, não pode ser uma troca. Eu te respeito,
e com isso você me devolve respeito também. Eu te respeito e porque eu te respeito você faz o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque se a gente estiver nesse lugar, a gente vai estar dando passos para trás. E ainda nessa visão de uma relação com a criança em que eu faço e você tem que me devolver alguma coisa, em que você me deve alguma coisa. Então eu escolho o caminho de respeito, eu educo com respeito porque eu acredito que é isso que todas as crianças merecem, que todos os seres humanos merecem. Ponto. Será que a gente dá conta de ficar com isso? E entender que esse caminho, a escolha desse caminho não pode ser, mais uma vez, uma forma de manipular a criança para fazer aquilo que eu quero? Vamos ficar com essa? Depois eu quero saber, viu? O que vocês sentiram aí, tá? Dessas falas, né? Pra vocês. Então eu quero saber, ó, quem já tá no caminho mais inicial, guardou as frases que eu falei, quem já tá um pouco mais amadurecido nesse processo, mas ainda vivendo, né, essas angústias, me conta aí também se ficou pra você, tá bom? O que a gente pode, né, fazer pra esse caminho. Nosso encontro de hoje tá acabando, já estamos aqui chegando a 1 hora de encontro, mas amanhã tem mais, né? A gente vai falar mais ainda sobre entender o comportamento da criança, sobre lidar com esses comportamentos desafiadores, sobre a gente não agir com violência. Eu vou trazer mais exemplos, mais passos que a gente pode fazer. Eu sei que a gente precisa se agarrar nesses exemplos pra gente entender, né, esses caminhos, e tá tudo bem. Eu tô aqui pra isso mesmo, pra explicar e pra dar exemplo, pra gente enxergar a luzinha no final do túnel. Perguntei no início do nosso encontro, quero saber agora também de vocês, quem aí já tá vendo uma luzinha no final do túnel? Quem aí já tá enxergando, né? Espero que sim. Ó, agora eu quero contar pra vocês, antes de fechar, o desafio. Eu preparei para quem está nos grupos do WhatsApp, quem está inscrito, quem está recebendo os e-mails, um questionário que já foi um questionário que é estruturado, que ele já foi inclusive validado por uma equipe de pesquisadores aqui no Brasil, um questionário que nos mostra qual está sendo nesse momento o nosso estilo parental. Você acha que você é um pai e uma mãe do estilo mais democrático, que é o que a gente está falando aqui, esse caminho do respeito, os autores chamam de estilo democrático, um pai ou uma mãe mais permissivo ou um pai ou uma mãe mais autoritário? Eu quero saber de vocês. Vocês vão responder esse questionário e vão encontrar o resultado. E com esse resultado, você vai perceber onde você está mais nesse momento. Claro que você vai percorrer muito provavelmente os 3. Dificilmente vai ter um que você nunca vai ter passado por ele, né? Mas você vai sentir, você vai acolher onde você está mais agora, através do resultado do teste. E isso não é para te colocar num lugar assim, nossa, você é uma mãe autoritária, você é uma mãe permissiva, né? Não. É porque cada item do teste vai te ajudar a entender o que a gente considera autoritário, o que a gente considera permissivo, o que a gente considera democrático. É para você até se acalmar um pouco mais. Eu quero que esse questionário te ajude até se acalmar um pouco mais, porque às vezes tem muita gente que já tá aqui no caminho do respeito e acha que tá sendo permissivo por causa da opinião das outras pessoas, por causa do julgamento. Então eu quero que, se você é essa pessoa, você vai olhar para o seu resultado no questionário e vai falar assim, olha, eu não sou permissiva, eu sou democrática, né? Ou se você olhar e falar, nossa, eu tô sendo muito autoritária, que bom que você tá dando conta de enxergar, porque é a partir disso que você vai fazer a mudança. Então, quem aí tá animado para responder esse questionário e conseguir entender melhor como estar nesse momento? De novo, não quer dizer que você é isso para sempre, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas quer dizer que é o que você está mais nesse momento, né? E aí, com isso, eu quero te ajudar, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Então, hoje ainda vocês vão receber
esse questionário para vocês responderem e saberem mais sobre vocês aí, tá bom? E aí a gente vai conversar mais sobre isso. Amanhã vai ter outro desafio, mas o desafio de hoje é responder o questionário e conhecer mais o seu perfil do momento, o seu perfil parental do momento. E você também vai ver no questionário que cada perfil tem algumas dimensões, né? Então, no perfil democrático, por exemplo, você vai ver a dimensão regulação. Ações que a gente faz que são de regular a criança, que tem tudo a ver com o encontro de hoje, com o que eu compartilhei aqui, tá bom? Então, gente, tá incrível. Esses 3 encontros vão ser, assim como foi hoje, maravilhosos. Eu tô muito feliz de ter estado aqui com vocês durante essa 1 hora. Mais uma vez, reforçar que vai ficar salvo aqui no Instagram até meia-noite de hoje. Depois, as pessoas que estão inscritas no evento vão receber o link dessa gravação e vão poder acessar até domingo, tá? Enquanto isso, vocês vão deixando tudo anotado aí, se anotarem, deixarem um bilhetinho na geladeira, né? Tudo isso, tira uma foto. Na hora que estiver respondendo o questionário, tira uma foto, posta no Stories, me marca lá para eu ver que vocês estão ativos nesse desafio, que eu vou adorar ver, eu vou adorar acompanhar vocês nos desafios de cada um dos dias do nosso encontro. E no final, na quarta-feira, eu vou contar mais para vocês sobre o meu curso online Educar com Respeito, que é um curso maravilhoso e que está sendo renovado, reconstruído com sugestões dos próprios alunos. Eu fiz um questionário algum tempo atrás, alguns meses atrás, pedindo várias sugestões, pedindo críticas e tudo mais, e estou reformulando o curso a partir principalmente da opinião das pessoas que já fizeram ele, para deixar esse conteúdo ainda melhor, para deixar ele um curso ainda melhor para quem ainda vai fazer. São mais de 2.000 alunos no curso Educar com Respeito e eu agradeço a cada uma dessas pessoas que tem me ajudado a fazer desse curso um caminho ainda melhor. Então, na quarta-feira eu vou contar mais para vocês sobre ele, porque eu vou abrir as vagas para ele, tá? Só para vocês já irem sabendo também dessa novidade, dessa coisa boa aí que vai acontecer. Então, até amanhã. Espero vocês. Não se esqueçam, respondam o questionário. Entendam qual estilo parental você tá mais nesse momento. Eu tô muito feliz de, como pesquisadora, trazer um questionário que já foi validado para o Brasil e que inclusive é usado em artigos científicos para falar sobre parentalidade. Porque o trabalho que a gente faz aqui é sério, é baseado na ciência e é com muito cuidado, com muito amor, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã. Boa pergunta, como eu entro no grupo do WhatsApp? Você precisa se inscrever no evento. Ao se inscrever, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Se aparecer a mensagem que o grupo está lotado, manda uma mensagem para mim no direct que eu ou alguém da minha equipe vamos te ajudar a entrar lá, tá bom? Em algum outro grupo, tá? Vou mandar assim tudo lá no grupo hoje para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.